Nesse capítulo, a igreja nos convida a olhar para a realidade em que vivemos. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós fazemos planejamento, temos muitas ideias, só que às vezes esse planejamento, essas ideias, elas acontecem não a partir de uma realidade em que nós vivemos, mas muitas vezes do desejo nosso de realizar e de fazer alguma coisa. E nesse capítulo a igreja nos convida a pensar a nossa ação pastoral a partir do lugar onde nós estamos. Um exemplo dessa realidade é, por exemplo, nós queremos fazer pastoral da criança num asilo. E isso muitas vezes no nosso dia a dia acontece, né? Querer implantar a pastoral da juventude num hospital onde só tem pessoas em estado terminal. Então, nós pararmos um pouco, darmos um tempo nas ações, naquilo que nós estamos realizando diariamente, e tentarmos perceber se aquilo que nós fazemos vem de encontro ao mundo em que nós estamos vivendo. A igreja vem nos lembrar nesse capítulo, primeiramente, que ela continua a anunciar o mesmo evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Não é a ela mesma, mas é o Cristo Jesus. E ela vem também nos dizer que ela faz isso por sua condição de discípula e missionária. A igreja que é enviada ao mundo, um mundo marcado por sombras, um mundo marcado por luzes, pelo próprio Cristo Jesus, e que é chamada a acolher, a contemplar, a fazer acontecer nessas realidades o anúncio do Evangelho, o anúncio da palavra de Deus. E como o Padre Cleiton falava na fala dele, hoje nós vivemos uma realidade urbana, uma cultura urbana. E a igreja apresenta para nós nesse capítulo que essa realidade urbana, ela tem um rosto, ela tem uma imagem, que é a imagem da cidade. A cidade, independente do seu tamanho, e se a gente olha aqui para a realidade da nossa diocese, que são 10 municípios, 10 cidades, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua vida. Mas vida é essa que é marcada por algumas situações, por algumas coisas que são comuns a todos nós, a todas as pessoas que vivem na cidade. A primeira realidade do mundo urbano, que tem a figura da cidade, é a questão da pluralidade. Hoje, não somos só nós que temos algo a dizer ao mundo. Todos que fazem parte, quantas opções, quantas propostas de vida, quantas propostas de evangelização nós temos diante de nós. Então, uma cidade que ela é marcada pelo pluralismo. Sobretudo, também uma outra coisa que é muito comum na realidade que nós vivemos, nós vivemos hoje não numa época de mudanças, mas numa mudança de épocas. Aquilo que valia quando vocês saíram de casa hoje, provavelmente agora não vale mais. Existem novos conceitos, novos fundamentos, novas maneiras de se ver o mundo, de se ver a religião, de se ver a vida, de se ver a pessoa humana, que vão se transformando rapidamente. E esse tipo de coisa faz com que a gente viva numa insegurança muito grande. É tempos de insegurança, tempos de medo, de novas informações e novos fundamentos que modificam, inclusive, o nosso jeito de ser e de viver a igreja. A cidade, ela também traz como característica a individualidade.
Todos nós somos um. Se conjuga muito o verbo eu. Se precisa fazer um caminho muito grande para podermos conjugar o nós. Outra característica desse tempo que nós vivemos é o tempo onde as pessoas valem não pelo que são, mas por aquilo que elas podem comprar. Então, é um mundo, a cidade hoje ela é marcada pelo consumo e pelo consumismo. Até as cidades mais distantes, todas elas hoje já têm um shopping center. Ou um conjunto de lojas. Tudo vale por aquilo que eu posso adquirir. As pessoas são medidas também, assim, hoje, principalmente uma outra realidade, que aquela pessoa que não tem capacidade de consumir, ela não é vista, ela não é reconhecida. Então, e tudo tem prazo, como o padre falava, tudo tem prazo de validade. É o carro, é o celular, é a casa, é a roupa. Tudo, de hoje para amanhã, já não serve. Temos que ter tudo novo. Uma outra questão que caracteriza tudo isso e que faz com que as nossas relações sociais, as nossas relações humanas se tornem fragilizadas, é que surgem no nosso meio, de maneira acentuada, situações que fazem com que a vida humana, com que as relações humanas, elas se tornem fragilizadas. Entre elas, a gente vê a questão da corrupção, coisa que não acontece no nosso país, acontece só na China. Né? A questão do comércio das drogas, que a gente precisa pensar melhor, porque não é só uma questão do viciado, mas é uma questão comercial hoje. A gente vê a questão da violência. Violência que não escolhe idade. A pessoa humana que sofre todo tipo de violência, desde mesmo antes do seu nascimento, até o final da sua vida. Então, nós vemos surgir no nosso meio, nas nossas realidades sociais, a luta pela questão do aborto, a questão dos nossos jovens que estão morrendo cada vez mais cedo, a violência contra as mulheres, a violência contra os nossos idosos, onde a cultura de morte se faz presente e muitas vezes nós somos portadores e defensores desta cultura. Uma outra realidade que faz parte do nosso dia a dia, da nossa sociedade, que é toda essa violência, ela tem feito com que a vida não tenha mais valor. Contrapartida, a gente vê também, a gente percebe também uma mudança e um enfraquecimento das nossas instituições, das nossas tradições. Hoje nós temos, sobretudo, a fragilização do conceito do que é família. Eu via, acho que durante essa semana, pode ser que já tenha aumentado, que nós temos hoje 18 conceitos do ser família. Família tradicional, como nós conhecemos, pai, mãe e filhos. Famílias compostas só por homens e filhos, mulheres e filhos. Hoje é considerado até uma pessoa que mora sozinha, ela é considerada família. Então, todos esses conceitos, essa pluralidade, esse monte de fundamentos, de conceitos, faz com que a gente tenha e precise repensar a nossa ação evangelizadora. Como que nós, enquanto igreja,
sinal de salvação, estamos contribuindo para que o Evangelho, para que a palavra de Deus se manifeste e se faça presente nessas realidades. Nesse sentido, a gente percebe também, e vocês devem ter, todo mundo aqui deve ter lá do lado da sua casa, uma outra igreja que não seja a nossa. Então, a pluralidade religiosa, e também pessoas que seguem uma religião, e também hoje o conceito de que Deus não é necessário. Nesse sentido, nós somos chamados, somos convidados a nos relacionar e compreender e avaliar essa realidade do diferente. Será que nós estamos prontos para isso? E dentro desse ambiente religioso plural, nós temos propostas de vida e temos também propostas de morte. Propostas que não fazem com que a pessoa faça um encontro pessoal com Deus e que esse encontro pessoal a leve a se comprometer na mudança com essa realidade a qual nós vivemos. Propostas que pensam só a questão econômica, você vale pelo dízimo que você paga. Lembrando que a proposta do dízimo não é só nossa, né? Mas assim, então lá na igreja do meu vizinho, então a gente tem lá as águas milagrosas, as vassouras que curam e outras cositas mais. E algumas ações que muitas vezes nós copiamos para dentro da nossa, queremos trazer para dentro da nossa casa. E existem também propostas que permitem que a pessoa humana, que o indivíduo faça esse encontro e tenha Deus como critério na sua vida, que tenha Jesus como critério para as suas ações. Uma outra questão hoje que a gente vive dentro da nossa realidade de cidade é a questão da alta mobilidade. Mobilidade essa que pode acontecer de maneira espontânea, mas também que muitas vezes que ela acontece porque você não tem outra opção. Hoje nós vamos e voltamos com muita facilidade. Nós temos, por exemplo, nas nossas realidades de comunidades, de igreja, quantas pessoas que não moram lá no bairro de vocês, mas, no entanto, estão e participam da vida comunitária. E pessoas que vêm para cá, vêm para morar perto de nós, porque foram obrigadas a sair do lugar de onde moravam por causa da violência, por causa das questões econômicas, por causa da perseguição religiosa. E a gente tem aqui tantos os migrantes como os emigrantes, que vão e que voltam. Então, toda essa questão da alta mobilidade. E, dentro de toda essa realidade, uma realidade que é gritante, que é a questão da pobreza. O aumento da pobreza na nossa realidade de vida. Ontem, uma pesquisa última do IBGE diz para nós que praticamente 70% da nossa riqueza está na mão de 30% da nossa população. O aumento gritante da pobreza no nosso meio. Em contrapartida a isso, a gente percebe também uma diminuição da presença estatal diante de algumas práticas que se fazem necessárias, mesmo na segurança, na questão da saúde. Se o SUS é para todos, por que nós temos que pagar plano de saúde? Se a escola, a educação é um dever de todos, por que eu tenho que ter escola particular? Então, essa dimensão da pobreza que vai contaminando, e a gente vai percebendo, aqui todo mundo aqui deve ter, maioria pelo menos, deve ter pelo menos na família, uma pessoa que está desempregada.
E diante disso também, a gente enfrenta hoje nas nossas cidades, na nossa realidade, que é a questão do descartável, tanto da pessoa humana, como das riquezas que nós temos, que nos leva a querer tirar do mundo, usufruir tudo aquilo que ele possa oferecer, até a última gota. Que é aquilo que nos convida a pensar sobre as questões ambientais. A vida, a casa em que nós vivemos, como que nós estamos cuidando dela. Tá? Então, para ajudar a gente a pensar um pouquinho nesse sentido, para a gente amadurecer um pouquinho, e até a gente pensar o nosso papel enquanto igreja diante dessa realidade, porque a igreja nos diz, ela reconhece que nós fazemos muitas coisas boas, mas que nós precisamos repensar a nossa maneira e o nosso jeito de viver diante dessa realidade que nos apresenta a nossa ação pastoral. Nesse sentido, a Regina vai nos contar uma historinha. Bom dia a todos. O que a Tina falou, para anunciar se faz necessário palavra e gestos. E essas palavras e esses gestos dependem de cada um de nós. Aí eu trouxe para vocês uma historinha, não sei se vocês conhecem. A historinha que eu trouxe, Arca de Ninguém. Alguém já leu essa historinha? Não? Ninguém leu? O que vocês acham que fala essa historinha? Vamos acordar porque eu vi alguém dormindo, hein? Olha. O que vocês acham que fala essa historinha? Arca de Ninguém. Oi? Que é a Arca de Ninguém. Vai falar do que, será? Oi? Vai falar sobre destruição. Cada um para si, Deus para todos. Vocês querem saber a história? Então eu vou contar para vocês. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé. Mas só que ninguém sabe o que aconteceu para colocar os animais nessa arca. Noé teve muito trabalho. Vocês sabiam disso? Não? E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Há muitos e muitos anos, houve uma enorme enchente na terra. Um homem chamado Noé construiu uma arca. E aí, nessa arca, para salvar os animais. Mas só que ele teve muitos problemas, porque eles não queriam subir na arca. Sabe por quê? Olha só, os macacos queriam viajar na primeira classe, achando que eles eram os melhores. Nenhum bicho queria viajar com os porcos. Sabe por quê? Porque eles fediam, não tomava banho. Quem ia ficar do lado dele? Não é verdade? Os ratos tinham medo dos gatos. Os gatos dos cachorros. Ninguém queria dormir com as galinhas, porque elas acordavam muito cedo. Quem quer dormir com as galinhas? Eu não. Os tigres tinham medo, os tigres achavam os leões metidos. Porque os leões eram rei, por que eu vou do lado deles? As girafas se sentiam superiores. Não queria se rebaixar de jeito nenhum. O mico-leão era a minoria. E eles tinham mania de perseguição. Os pinguins estavam mais perdidos do que cachorro no dia de mudança. E eles eram os únicos que vestiam a casaca. Todos tinham raivas da hiena. Por quê? Elas riam o tempo todo. Mesmo naquela situação. As araras e os papagaios não se bicavam. Os animais
não percebia que o mundo ia acabar. E Noé pediu para que eles parassem de agir como humanos, esquecessem as suas diferenças. Quando perceberam que não tinha saída, todos subiram na arca. Lá dentro, eles viram que conviver não era bicho de 7 cabeças. Afinal, apesar das diferenças, estavam todos com o mesmo problema. E ali, ninguém era melhor que ninguém. Ter a experiência profunda com Deus nos faz sair do individualismo e caminhar com o próximo. Pensando quem somos, vamos dar uma olhadinha nas duas perguntas que nós temos aí para refletir no material de trabalho. Se identifica aí com os bichos e vamos trabalhar. Como nossas comunidades podem ser missionárias em um mundo em constante transformação e fazer com que o Evangelho chegue às estruturas sociais e às diferentes culturas? Como superar a pastoral de conservação e manutenção?